Olá pessoal, tudo bem? Esta vai ser uma aula bem legal, porque eu vou te mostrar como você pode utilizar o ChatGPT, a mais poderosa ferramenta de inteligência artificial generativa, para que ele possa te ajudar, seja na construção de um projeto aqui no Power BI, como é este caso, ou mesmo a construção de um projeto aqui no Excel. Esses dois projetos, este aqui do Excel e este aqui do Power BI, têm como fonte de dados o mesmo arquivo. Isto é, a mesma base de dados foi utilizada para construir os dois projetos. Então, se uma mesma análise foi feita, como por exemplo, a receita do colaborador que nós temos em ambos os projetos, eu tenho os mesmos resultados. Veja aqui um exemplo do Felipe Seixas, que tem como resultado uma receita de 11,14 milhões. Se eu olho no Excel, vai dar exatamente também 11,14 milhões. Tem uma mesma análise por período. Se eu pegar um período aqui de referência, um mês de referência, por exemplo, dezembro, 4,92 milhões. Lá no Power BI, em dezembro, passando o mouse, eu também tenho 4,92 milhões da mesma maneira. Só que aqui no Power BI eu tenho uma casa decimal e no Excel eu tenho duas, o que poderia também estar como duas aqui no Power BI. Vou colocar até para a gente poder ter essa informação ali batendo certinho. Observe, com duas casas, 4,92 milhões e no Excel também os mesmos 4,92 milhões. Então, a base de dados é a mesma. Isso significa que a análise que eu faço em ambos vão trazer os mesmos resultados. Mas nos dois projetos tem algumas análises que são diferentes, que só tem um e não tem no outro, e a gente vai ver um pouco dessa comparação. Então, agora eu vou abrir o ChatGPT para que ele possa pegar esta base de dados, que é a mesma que nós utilizamos para desenvolver o projeto no Excel e no Power BI, e a partir dessa base de dados, ele vai nos ajudar aqui com algumas análises, sobretudo de começo de projeto. Veja bem, os conceitos que nós vamos aprender aqui agora, você pode implementar em outras áreas, com outras bases de dados. Então, é uma referência para que você possa adaptar à sua necessidade. Vou abrir aqui agora o meu ChatGPT e nós vamos levar para dentro do ChatGPT esta base de dados. Só que antes de abrir o ChatGPT, vamos fazer uma leitura rápida dessa base. Eu tenho aqui informações de venda, com a identificação de um determinado pedido, a data do pedido, mês, ano, identificação do representante, o nome do representante, um centro de distribuição. Eu tenho ali também uma identificação do produto, o nome do produto, valor, quantidade vendida. Eu tenho aqui também informações do valor total da venda, nome do cliente, cidade do cliente e estado do cliente. Então, são essas as análises que eu tenho para poder fazer. Ou seja, com esses dados, eu posso cruzar várias informações e trazer aqui informações relevantes. Vamos agora para o ChatGPT levar essa base de dados lá para dentro para poder pedir algumas análises ao ChatGPT e comparar com aquilo que a gente já fez. Prontinho, estou aqui com o meu ChatGPT aberto. Observe que eu estou com a versão 4o. Que é uma versão atualizada e gratuita do ChatGPT. E que nessa atualização, pois anteriormente era a versão 3.5, novas melhorias, novas possibilidades foram inseridas. E uma dessas possibilidades tem relação com o processo de análise de dados, enviando um arquivo para dentro do ChatGPT. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar em anexar um arquivo e vou buscar um arquivo do meu computador. Vou selecionar aqui a minha base de dados, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui também. Beleza? E agora nós vamos começar a utilizar o ChatGPT para que ele possa nos ajudar na construção analítica deste projeto. Então, vou digitar aqui alguns comandos que depois também estarão disponíveis para vocês em um documento para que você possa adaptar de acordo com a sua base de dados. A primeira coisa que é interessante a gente fazer quando a gente envia uma base de dados ao ChatGPT é informar para ele um contexto sobre aquela base de dados. Então, vou digitar essas informações aqui para o ChatGPT. Esta base de dados contém informações de vendas de uma empresa. Gostaria que realizasse uma análise exploratória inicial sobre esta base de dados. Então, olha só, passei um contexto bem simples, que é informando para ele que essa base de dados se refere a
vendas de uma empresa. Gostaria que realizasse uma análise exploratória inicial sobre estes dados. Se eu estou com uma base de dados de compras, descrevo sobre o que é. Se eu estou com uma base de dados de acidente de trânsito, descrevo sobre o que é. Aqui você pode até colocar uma descrição mais expandida, listando mais detalhes para ele. É uma base de dados de uma empresa que fornece produtos eletrônicos. É uma base de dados de uma empresa que está comprando materiais de construção. Enfim, você pode fornecer informações adicionais. Estou colocando aqui mais resumido. Gostaria que realizasse uma análise exploratória inicial. O que é essa análise exploratória? É ele pegar essa base de dados, realizar uma análise sobre as colunas, os campos ali presentes e me trazer, talvez aqui já de primeira, alguns potenciais insights. Vou dar um Enter aqui e vamos aguardar o ChatGPT trazer essas informações. Vamos ver aqui a resposta do ChatGPT. Olha só, a base de dados de vendas contém as colunas. Identificação do pedido, ele me dá uma descrição do que é aquela coluna. É o identificador do pedido. Data em que o pedido foi realizado, mês do pedido, ano do pedido, identificador do representante de vendas, nome do representante, centro de distribuição responsável, identificador do produto, nome, valor, quantidade vendida, valor total da venda, nome do cliente, cidade do cliente, estado do cliente. Então ele trouxe um resumo da minha base de dados. E ele começa a fazer uma análise exploratória inicial. Ele fala que é possível realizar uma distribuição de vendas por representante, por produto, por cliente e por tempo. Trouxe ali 4 dimensões que são extremamente comuns. E ele começa a me dar algumas estatísticas sobre isso. Por exemplo, o valor médio do produto é R$ 1.116,03. A quantidade média vendida é 101 unidades. O valor médio total da venda é 113 mil, ou seja, o valor médio do pedido é 113 mil. Enfatizei essa informação porque eu tenho ela analisada no Power BI. Observe, a receita média por pedido, 113.900 e alguma coisa. 113.900 e alguma coisa. Então, tenho essa informação ali no meu projeto também. Dando sequência, ele me fala que é possível e vai fazer uma análise da quantidade total de vendas por representante, vai observar quais os produtos mais vendidos, vai também identificar os clientes que mais compraram e informações temporais. E aí ele já começa a me trazer informações. Vendas por representante. O Felipe Seixas, 11.140.000. Se eu observo essa análise que eu tenho tanto no Excel, o 11 milhões e alguma coisa está aqui, 11.140.785, 11.140.785 e o mesmo no Power BI, 11.140.785. Então, me trouxe informações aqui dos representantes. Depois ele faz uma informação por produto. Essa aqui, se eu não me engano, no Excel eu tenho os 3 principais produtos. Notebook modelo 3, celular modelo 3 e notebook modelo 2. Observe no Excel, notebook modelo 3, celular modelo 3, notebook modelo 2. Tenho aqui esses produtos também. No Power BI, a análise já foi diferente, ela não foi por receita. Aqui eu tenho itens vendidos por produto. Mas se eu passo o mouse em um determinado produto, eu vejo ali a receita também. Por exemplo, a receita do notebook modelo 3 é de 20.691.000. Então, observando aqui no ChatGPT, os mesmos 20.691.000. Beleza? Então, ele trouxe também vendas por produto. Depois, ele faz essa análise por cliente. Essa análise eu acho que eu tenho aqui no Excel. Está aqui, ó, Amazon, por exemplo, 9.419.000. Quando eu observo aqui no ChatGPT os mesmos valores. Então, observe que a análise que o ChatGPT faz já é bastante poderosa, mas você não deve confiar cegamente na análise do ChatGPT. Por exemplo, eu já percebi aqui uma inconsistência. Ele me dá uma informação da distribuição de receitas ao longo de 2020, só que ele fala que eu só tenho ali 5 meses. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Eu tenho aqui na minha base de dados, vamos observar, informações de todos os meses. Pode ser que ele não conseguiu entender, sobretudo analisando essa coluna mês, que tem ali os valores abreviados, essa informação. Mas nós vamos tentar aqui fazer com que ele corrija essa análise. Mas, de toda forma, essa análise exploratória inicial já me trouxe aqui algumas informações interessantes. Combinado? E é sempre importante lembrar desse ponto.
Utilize o ChatGPT como um assistente e não como uma muleta. Você não pode confiar cegamente naquilo que ele te traz. Ele é excelente, mas ele pode cometer erros ou não entender informações da sua base de dados. E você precisa estar com isso de maneira muito ciente para que você possa melhorar o seu processo analítico. Vamos dar sequência? Então, olha só. Primeiro eu pedi ele uma análise exploratória, que eu vi que funcionou muito bem para alguns casos, e um especificamente não me trouxe aqui uma informação que eu gostaria. Vamos dar sequência aqui para uma próxima etapa, um próximo auxílio do ChatGPT que eu acho extremamente interessante. Imagine que você fez a submissão de uma base de dados aí do seu dia a dia que você acha importante. Você quer começar a desenvolver um projeto em cima dessa base de dados. O comando, o prompt que eu vou dar para ele aqui agora vai ser para ele me ajudar a gerar perguntas de negócio que possam ser interessantes dentro deste contexto. Vou colocar para ele o seguinte: me forneça 10 perguntas de negócio sobre esta base de dados que podem me auxiliar no desenvolvimento de um dashboard, seja ele no Excel ou no Power BI. Vamos ver aqui a resposta que o ChatGPT nos trouxe. Ele me fala o seguinte, você pode, por exemplo, tentar entender quais são os produtos mais vendidos, tanto em termos de quantidade quanto de valor total de vendas. É uma alternativa interessante. Quais são os representantes que têm o melhor desempenho em termos de valor total de vendas e quantidade vendida? E ele sempre me traz o porquê daquilo. Vai ajudar a reconhecer os principais colaboradores e entender quais as práticas daqueles colaboradores estão levando ao sucesso. Então, o Felipe teve melhor desempenho. O que o Felipe faz de diferente do Teobaldo? Ele me dá também outras sugestões. Qual a distribuição de vendas por centro de distribuição? Quais os clientes geraram maior receita? Qual é a evolução ao longo dos meses? Qual é a média de valor por venda realizada pelos representantes? Quais são as cidades e estados com maior volume de vendas? Então, ele pegou a minha base de dados e trouxe potenciais análises que poderiam ser interessantes. Pense você fazendo isso com uma base de dados dentro do seu contexto. Ele também vai te ajudar. Então, a análise exploratória foi o nosso ponto 1. O nosso ponto 2 aqui, que é interessante, é solicitar que o ChatGPT nos ajude a gerar perguntas de negócio. Lembrando de adaptar isso sempre de acordo com o seu contexto. Show de bola! Vamos aqui para uma outra análise. Imagine que você entendeu essas sugestões dele e você também, fazendo a sua análise, decidiu que vai criar uma análise para trazer os resultados dos representantes. A receita total por representante. Então, o prompt que eu vou gerar para ele aqui agora é para que ele me ajude a entender qual seria o melhor gráfico para esta representação. Vamos lá? Irei realizar uma análise de vendas, valor total, vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender, por representante. Gostaria que me informasse qual seria o gráfico mais indicado para apresentar de maneira clara um comparativo dos representantes. Vamos ver o que ele nos fala. Olha só, ele está me falando o seguinte: para realizar uma análise de vendas, valor total por representante, e apresentar de maneira mais clara um comparativo, o gráfico mais indicado é o gráfico de barras, porque ele vai gerar uma espécie de ranqueamento, mostrando ali de maneira bem clara e específica o desempenho dos representantes. Ele me traz aqui alguns motivos, tá? Pela indicação, clareza visual, facilidade de leitura, flexibilidade, e eu acho, sobretudo, que é o ponto de mostrar de forma ranqueada, colocando ali de maneira sequencial o resultado dos representantes de acordo com o próprio valor total de vendas. Então, ele até me deu um exemplo de como ficaria esse gráfico de barras. Se eu observo no meu projeto, eu fiz dessa forma também. O colaborador, meu representante, está aqui indicado com um gráfico de barras. Ok? Então, ele também consegue nos trazer indicação. Eu poderia fazer uma nova indagação para ele. Ótimo. E se eu quisesse demonstrar uma evolução ao longo do tempo das minhas vendas? Qual seria o gráfico mais indicado? Então, estamos utilizando aqui agora o ChatGPT
para trazer sugestões de gráficos. Ele me fala que para a evolução ao longo do tempo, o gráfico mais indicado é o gráfico de linhas. E eu concordo com ele, porque ele vai me mostrar aqui uma tendência de evolução ou não das minhas vendas. Beleza? Tanto no Excel quanto no Power BI eu fiz também este mesmo tipo de gráfico. Tranquilo? Está funcionando bem aqui? Está sendo interessante? Veja que ele me mostra um exemplo, né, de como que isso ficaria. Legal! Então, utilizamos para análise exploratória, utilizamos para nos ajudar a realizar perguntas sobre a nossa base e utilizamos aqui para entender qual o tipo de gráfico de visual mais indicado para cada análise que nós estamos fazendo. Vamos agora utilizá-lo para nos ajudar a conferir uma análise que a gente fez. Por exemplo, se eu observo aqui o meu projeto no meu Excel, eu tenho ali uma análise que me mostra a receita por cliente, ok? Eu vou fazer com que o ChatGPT me ajude a ver se eu fiz a coisa certa. Gostaria que realizasse com base neste arquivo de dados uma análise que mostre o valor total vendido por cliente. Gostaria que você trouxesse esta informação em um gráfico de barras, aliás, de colunas, que é o que eu fiz ali no Excel. Vamos ver se ele nos traz da maneira correta para que a gente possa comparar. E aí, lembre-se, você pode utilizar e adaptar isso de acordo com o seu contexto. Olha só, ele me trouxe o resultado. A Amazon, por exemplo, 9.419.000. Se eu olho aqui no meu Excel, Amazon 9.419.000. Mesma coisa. Ele trouxe as informações. Aí eu poderia comparar se aquilo que eu fiz está de fato correto. Se o ChatGPT me trouxer um resultado diferente, aí eu analiso se quem errou foi ele ou se quem errou foi eu. Então, ele também te ajuda a visualizar se você está fazendo ali as análises e estão dando tudo certo. E ele me traz até algumas interpretações, isto é, ele facilita com que eu entenda que, dentro dessa análise, a Amazon é o cliente com maior valor total de vendas. Depois vem a Magazine Luiza e o Kabum. Shoptime e Ricardo Eletro apresentam valores menores, mas ainda assim eles são significativos, estão aqui na casa dos milhões. E aí, leve isso para você. Será que é mesmo significativo? Depende se você tinha uma meta ali, se não tinha, qual que era a sua expectativa em relação a eles. Então, sempre tente levar isso para dentro do seu contexto. E aí, vamos tentar fazer algo que é o seguinte. Lá em cima, quando a gente começou a falar com ele, ele trouxe que existia uma análise de vendas por mês, porque ele tentou pegar uma coluna ali de mês, mas ele não entendeu alguns meses. E observando aqui o meu projeto, eu já consegui perceber o que ele não conseguiu entender. As abreviações dos meses em português e em inglês, às vezes, são diferentes. A minha base de dados ela está aqui em português. Então, fevereiro, por exemplo, é FEV. Está aqui. Só que ele não conseguiu entender porque ele tentou achar em inglês. Mesmo para abril, para maio, quando a abreviação bateu, ele conseguiu encontrar informações. Então, não é que ele errou, é que ele não entendeu que a base de dados estava com os meses, por exemplo, em português. Será que eu consigo passar para ele uma informação mais clara para que ele gere a análise de fato desejada? Vamos tentar fazer isso? Olha só, gostaria que você realizasse agora uma análise do valor de venda por mês. Só que eu vou expandir a informação. O que eu vou falar para ele? Faça esta análise considerando a coluna data do pedido, para ele não se confundir aqui com o próprio mês, com as abreviações em idiomas diferentes. Faça esta análise de acordo com a coluna, como chama a coluna? Data, underline, pedido. Data, underline, pedido. Pois, nesta coluna, temos a data exata de um determinado pedido, permitindo dessa forma o agrupamento
por mês. Estou dando aqui uma instrução mais específica. Vamos ver o que ele nos traz. Observe que ele nos trouxe uma resposta. Ele mostrou essa informação mês a mês. Ano de 2020, mês 1. Ano de 2020, mês 2. Até o mês 12. E ele colocou isso em um gráfico de colunas. Se eu observo o valor, por exemplo, janeiro, 6.655.000. Janeiro, 6.655.000. No Power BI, janeiro, 6.655.000. Ele conseguiu fazer a análise correta, mesmo não trazendo em um gráfico que eu queria. Mas eu posso tentar fazer com que ele modifique esse gráfico. Excelente! As análises estão corretas. Mas você poderia apresentar este gráfico em um gráfico de linhas, trocar, esta informação em um gráfico de linhas. Vamos ver o que ele nos fala. Legal, ele trouxe aqui o gráfico com as informações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o mês de fevereiro está aqui num ponto acima dos 6,5 milhões. A visualização aqui eu não acho bonita, não acho interessante. Por isso que a gente está fazendo no Excel ou no Power BI. Mas a gente pode trazer esta análise. E o gráfico de linha tem algumas limitações aqui de passar o mouse e ver o valor, o que no gráfico de coluna era possível. Mas já me traz visualmente como que aquela informação está. Então, observe. Fevereiro, um pouquinho acima dos 6,5 milhões, mas está um pouco abaixo de janeiro. Se eu observo, fevereiro está um pouco abaixo de janeiro e um pouquinho acima dos 6,5 milhões. Então, o gráfico ele está ali correto. Só que as posições iniciais do valor inicial, do valor final, não estão da forma que eu acho mais interessante e que a ferramenta de visualização de dados, o Excel Power BI, consegue trazer. Mas já observe que é possível trazer análises para você comparar se aquilo que você está fazendo está correto ou não. Então, o ChatGPT também pode te ajudar nisso. Recapitulando, fizemos uma análise exploratória, solicitamos perguntas de negócio, solicitamos sugestões de gráfico e estamos aqui comparando a análise que ele fez. E aí, para a gente fechar este vídeo, um quinto ponto importante é que ele pode nos trazer insights sobre os nossos dados. É claro, o maior responsável por trazer esses insights é você mesmo, porque você entende mais do que ninguém do negócio, do projeto que você está ali desenvolvendo. Mas o ChatGPT pode nos dar ideias sobre isso. Vamos pedir para ele realizar uma análise por produto e trazer alguns insights sobre isso. Excelente. Realize agora uma análise detalhada sobre os resultados dos produtos de acordo com esta base de dados. Vamos ver se ele consegue nos trazer algumas coisas interessantes sobre os nossos produtos. Veja que ele já começou aqui a trazer algumas respostas e ele vai trazendo análises mais detalhadas. Eu posso, inclusive, clicar aqui em expandir tabela e visualizar essas informações. Olha só, ele trouxe o nome do produto, o total ali de vendas, o preço médio, a quantidade de unidades vendidas de cada produto e o número de pedidos relacionados a cada produto. Então, ele trouxe informações em uma tabela com muitos detalhes interessantes. Ok? E continua fazendo aqui as minhas análises. Eu posso conferir aqui do meu lado direito, posso voltar à situação de visão original e ele me traz alguns insights, que é o quinto ponto que eu queria trazer para vocês. Insights, principais produtos por valor total de vendas. É o notebook modelo 3, que tem um valor total de vendas de 20.691.000. Eu tenho essa análise no Excel. O principal produto, notebook modelo 3, 20.691.000. Então, interessante. Ele traz, por exemplo, também o total de unidades vendidas. Eu não tenho essa análise no Excel, mas eu tenho no Power BI. Olha só, total de unidades vendidas do produto modelo 3, do produto notebook modelo 3, itens vendidos, 4.812. Observando, 4.812. Ele me traz o número de pedidos, que se eu não me engano eu também tenho no Power BI. Foram 45 pedidos. Observando no Power BI, não tenho, mas eu poderia levar essa informação. Olha só, cliquei aqui no meu gráfico e vou trazer essa informação aqui para a dica de ferramenta para visualizar a quantidade de pedidos. Vou pegar o ID pedido e vou pedir aqui no Power BI uma contagem dos pedidos. Vamos ver? Notebook modelo 3, 45 pedidos.
é o que ele me trouxe aqui também, 45 pedidos. E aí poderia pegar outras informações. Então ele trouxe os principais produtos, depois ele muda a análise, ao invés de receita, produtos com maior número de pedidos. Celular modelo 1 é o principal. Celular modelo 1 é o principal, com 5.377 itens. 5.377 itens. Então ele me traz insights poderosos. E no final me dá um resuminho, que pode me ajudar, por exemplo, numa reunião. Notebooks e celulares estão entre os produtos mais vendidos, tanto em valor quanto em quantidade, indicando uma alta demanda. Isso é um insight. Produtos de menor valor unitário, como o carregador portátil e teclado, têm alto volume de vendas, em unidades, mas contribuem menos em termos de valor total de vendas. Olha que poderoso isso aqui, pessoal. De maneira gratuita, você tem uma ferramenta que pode te ajudar nas suas análises. Então, olha que interessante que foi aqui essa utilização do ChatGPT. Eu vou deixar para vocês esses prompts que eu fiz aqui na aula, para que você possa adaptar à sua necessidade e, é claro, também vai ficar disponível a base de dados e também as estruturas criadas tanto no Power BI quanto no Excel para que você possa fazer comparações. Como desafio, como objetivo, pegue agora esta base de dados e faça outras análises. Depois, pegue base de dados que você quer trabalhar e faça também análises em cima da sua base de dados utilizando o ChatGPT. Em 2024, não tem mais sentido você não utilizar uma ferramenta poderosa como o ChatGPT para você otimizar, melhorar, conferir as atividades que você faz no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa aula. Acho que foi um conteúdo muito rico que pode melhorar bastante as suas análises em qualquer contexto que você se encontre. Até a próxima aula!